Vamos agora então para a questão 130 do Enem. No texto, a autora mostra como o Brasil, ao longo de sua história, foi aos poucos construindo uma identidade cultural e literária relativamente autônoma frente à identidade europeia em geral e à portuguesa em particular. Sua análise pressupõe de modo especial o papel do patrimônio literário e linguístico que favoreceu o surgimento daquilo que ela chama de estilo brasileiro. Diante desse pressuposto e levando em consideração o texto e as diferentes etapas de consolidação da cultura brasileira, constata-se que... Aí tá aqui o texto, né? Nestes últimos anos, a situação mudou bastante e o Brasil normalizado já não nos parece tão mítico no bem e no mal. Houve um mútuo reconhecimento entre os dois países de expressão portuguesa de um lado e do outro do Atlântico. O Brasil descobriu Portugal e Portugal, em um retorno das caravelas, voltou a descobrir o Brasil e a ser por seu lado, colonizado por expressões linguísticas, as telenovelas, os romances, a poesia, a comida e as formas de tratamento brasileiros. O mesmo, embora em nível superficial, dele excluído o plano da língua, aconteceu com a Europa, que depois da diáspora dos anos 70, depois da inserção na cultura da bossa nova e da música popular brasileira, da problemática ecológica centrada na Amazônia, ou da problemática social emergente do fenômeno dos meninos de rua, e até do álibi ocultista dos romances de Paulo Coelho. Continua todos os dias a descobrir no bem e no mal o novo Brasil. Se no fim do século XIX, Silvio Romero definia a literatura brasileira como manifestação de um país mestiço, será fácil para nós defini-la como expressão de um país polifônico, em que já não é determinante o eixo Rio-São Paulo, mas que em cada região desenvolve originalmente a sua unitária e particular tradição cultural. É esse, para nós, no início do século XXI, o novo estilo brasileiro. Aí tá aqui a fonte, né? Bonitinho. No texto, a autora mostra como o Brasil, ao longo de sua história, foi aos poucos construindo uma identidade cultural e literária relativamente autônoma frente à identidade europeia, em geral, a portuguesa em particular. Sua análise pressupõe, de modo especial, o papel do patrimônio literário e linguístico, que favoreceu o surgimento daquilo que ela chama de estilo brasileiro. Diante desse pressuposto, e levando em consideração o texto e as diferentes etapas de consolidação da cultura brasileira, constata-se que a o Brasil redescobriu a cultura portuguesa no século XIX, o que fez assimilar novos gêneros artísticos e culturais, assim como os originais do idioma, conforme ilustra o caso do escritor Machado de Assis. Vamos ver as outras. B. A Europa reconheceu a importância da língua portuguesa no mundo, a partir da projeção que poetas brasileiros ganharam naqueles países a partir do século XX. C. Ocorre no início do século XXI, promovido pela solidificação da cultura nacional, maior reconhecimento do Brasil por ele mesmo, tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Sim, isso está fazendo parte do texto também, né? Tem alguma coisa a ver com o texto. A letra C é a mais convincente aqui, por enquanto. Vamos ver as outras, mas é a única que está fazendo mais sentido aqui. D. O Brasil continua sendo como
E também, se a gente for olhar, ele mudou quando foi o século XXI, né? Igual a gente tá no século XXI. Tipo assim, ele teve uma mudança muito grande, porque se a gente for olhar, antigamente o Brasil era junto com Portugal, mas não era tão mudado. Então vamos a D. O Brasil continua sendo no século XIX, uma nação culturalmente mestiça, embora a expressão dominante seja aquela produzida no Rio, São Paulo, em especial aquela ligada às telenovelas. Tá, tudo bem, mas não tá fazendo muito sentido não. A C que tá mais. O novo estilo cultural brasileiro se caracteriza por uma união bastante significativa entre as diversas matrizes culturais advindas das várias regiões do país, como se pode comprovar na obra de Paulo Coelho. Gente, a letra C que tá fazendo mais sentido, se a gente for olhar. Então, e realmente a letra C, né, ocorre no início do século XXI, promovido pela solidificação da cultura nacional, maior aspecto positivo quanto nos negativos. Isso mesmo, a letra C então, viu gente? Vamos para a próxima questão.